Olá, vamos falar um pouquinho sobre a demonstração da proposição 3 da unidade 1. A proposição diz o seguinte: dado um eixo E, com um ponto arbitrário O, chamado de origem, a distância de dois pontos quaisquer, x e y nesse eixo, é dado pelo módulo de x menos y, ou seja, o valor absoluto da diferença da coordenada x e da coordenada y. Então, inicialmente, tem alguns casos a serem considerados. Por exemplo, se uma das coordenadas coincidir com o ponto O, por exemplo, x igual a O, então a coordenada x é igual a zero e a distância de y até x vai ser a distância de y até O, que é, em valor absoluto, a coordenada y, ou o módulo da coordenada y. O mesmo ocorre se o y coincidir com o O. A distância vai ser o valor absoluto da coordenada x. Então, tanto se tiver à direita quanto se tiver à esquerda do ponto O, o valor absoluto da coordenada vai ser a distância do ponto, até o ponto O. Se o ponto x e o ponto y coincidirem, então a distância entre eles é zero e, portanto, a proposição é verdadeira também. Outros casos a serem considerados, por exemplo, caso 1, é se x e y não são coincidentes nem entre si e nem com o ponto O. E então há três casos, E vamos começar aqui considerando que ambos os pontos estão à direita do ponto O. Podemos escolher arbitrariamente aqui. Vamos escolher x menor do que y. Nesse caso, a gente pode dizer que a distância de O até y é igual à soma das distâncias de O até x mais a distância de O até y. Então, a distância de O até y é igual à distância de O até x mais a distância de x até y. A distância de O até y é um número positivo, um número real y positivo. A distância de O até x é um número real positivo x, mais a distância de x até y. Reescrevendo essa equação, a gente pode escrever que a distância de x até y é igual a y menos x, sendo ambos números reais positivos e y maior do que x. Nesse caso, este é um número positivo, que pode ser reescrito como x menos y em módulo. Então, verdadeira a proposição para esse caso 1. Para o caso 2, que seria um pouquinho diferente, seria assim, por exemplo, em que o ponto x e y estão à esquerda do ponto O e o ponto x ainda à esquerda do ponto y. Então, em termos de distância, aqui a gente pode escrever que a distância de x até O é igual à distância de x até y mais a distância de y até O. Podemos reescrever essa equação, lembrando que a distância de x até O é o número real negativo x. A distância de x até O é a coordenada x, e como está à esquerda, então é um número negativo. Distância de x até y mais menos y, certo? Podemos reescrever da seguinte maneira: distância de x até y é igual a x menos y, com x passando para esse lado aqui, ou melhor dizendo assim, passo o y para lá, positivo. Aqui. Bom, novamente, como o x é um número correspondente, é a coordenada correspondente à distância do ponto x até o ponto O, é maior do que a distância de y até o ponto O, esse é um número negativo. O resultado aqui é negativo. Como nós estamos falando de distância, isso é o mesmo que módulo de x menos y. Então,
Muito bem. O que confirma a proposição para esse caso 2. O caso 3, que seria, então, em que o ponto X está à esquerda do ponto O e o ponto Y à direita do ponto O. Então, nesse caso, a distância de X até Y, que é igual à distância de X até O, mais a distância de O até Y, forma essa equação. Então, a soma das distâncias, né, de X até Y é igual a X até O mais de O até Y. Nesse caso aqui, a distância de X até O é um número negativo, certo? Que corresponde ao número real dada pela distância do ponto X até o ponto O. E o Y é um número positivo. Então, nesse caso, nós temos a mesma situação, como a distância é um valor positivo, né? A gente pode escrever isso como sendo, em valor absoluto, a diferença de x por y. Então, fica confirmada a proposição para esses 3 casos possíveis. Nós falamos dos casos em que os pontos coincidem com a origem ou coincidem entre si, e então com isso fecha a demonstração da proposição de número 3. Até mais.